Bom, pessoal, aí dando prosseguimento à nossa parte de verificação e reconhecimento dos tecidos, a gente falou dos três principais, né? Que a gente falou da questão das camadas e como estaria a célula. Bom, aqui a gente já vai entrar numa categoria diferente, que vai ser os pseudoestratificados, né? Então, esse aqui, por exemplo, o quarto que a gente falou, é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico. Tá? Depois a gente vai falar que ele vai se dividir e vai ter outras características. Mas, por agora, eu quero que a gente foque nisso. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Pseudoestratificado, ou seja, ele é um falso estratificado, como a gente gosta de dizer. Então, de certa maneira, os núcleos, vocês podem notar que é uma dica minha de prova. Os núcleos vão estar em diferentes alturas nessa célula. Tá bom? Então, imagine que eu tenho a célula aqui. Ó, um núcleo está aqui, outro núcleo está aqui, outro núcleo está aqui. Vamos ver que aqui a gente tem dois núcleos diferentes. Outro núcleo está aqui, outro núcleo está aqui, outro núcleo está aqui. Ou seja, o que eu quero dizer com vocês? O núcleo não está igual. Se você fizer isso aqui, você fala assim, Max, realmente, né, o núcleo aqui está variando bastante. Então, a primeira coisa, os núcleos estão diferentes alturas. Tá? Só que o mais importante que eu quero que vocês lembrem, que é características, é isso aqui. Ó. Isso aqui é a nossa base do epitélio. Ou seja, vocês podem colocar que todas as células tocam a base. Tudo bem? Então, quero que vocês lembrem isso. E aí ele vai entrar em características peculiares, que a gente vai dividir, que vão ser nosso MEC, ou seja, microvelocidades, esterocílios e cílios. Tudo bem? Bom, aqui, esse aqui, a gente pode acrescentar mais uma coisa. Geralmente ele vai ter isso, e tem outra coisinha que tem a ver com células de muco, que são as células caliciformes. Tá bom? Então pode anotar também. Então geralmente vai ter... Geralmente a gente vai ver ele como se fosse uma bagunça, mas ele não é estratificado. Tá? E aí a gente vai lembrar assim... Bom, as microvelocidades são curtinhas. Elas literalmente vão parecer uma escova. Tudo bem? O esterocílios é o cabelo do Zé Corubu do Pica-Pau. Ele é mais longo e mais separado. Microvelocidades é assim, ele é um pouco maior. E os cílios são o menorzinho. Os cílios é isso aqui, ó. Tá bom? Tudo bem? Lembrar que... Aqui, ó. Então, já está cada uma separada, né? Essas aqui é a que a gente vai ter em maior número. São curtinhas, são bem numerosas. Tudo bem? Essas aqui a gente lembra que são imóveis. Guarda essa informação que ela vai servir para a gente lembrar na parte de localização. E os cílios, a gente lembra que ele é um pouco mais curto que o esterocílios, mas ele é móvel. Beleza? Então, aqui, microvelocidades, a gente vai ter algo relacionado à absorção. E aí você vai lembrar do intestino e os túbulos renais. Beleza? Aqui, no relacionado a esterocílios, é absorção e sensibilidade. E eu quero que vocês lembrem que ele vai estar no, pode anotar, epidídimo, ou seja, absorção, e sensibilidade a gente vai lembrar no ouvido, na parte do ouvido interno. Tá? E os cílios, vocês vão lembrar que
ele é para movimentação em si. Então, onde eu vou ter os cílios geralmente? Em vias respiratórias. Tá bom? Tem também certas questões nas tubas. Aqui de novo. Uterinas. Tudo bem? Então, quero que vocês lembrem assim. De novo, ó. MEC. Perfeito? Então, lembra de novo. Microvelocidade, absorção. Micro de comida. Tá? Então, intestino e o rim, onde a gente vai ter absorção. Esterocílios vocês podem fazer também com estéreo com som. Então, lembrem, ouvido interno, que está relacionado à audição, e no epidídimo, né? Que é literalmente maduração dos nossos espermatozoides. E os cílios, pensa, os cílios como se fossem os cílios do olho que a gente tem. Então, ele vai empurrar alguma coisa. Geralmente, ele vai empurrar moco na via respiratória e, literalmente, empurram o óvulo na tuba uterina. Tá? Então, é isso que a gente tem que saber. Então, acho que é bem... Agora é focar em imagem que a gente consegue lembrar. Então, de novo, ó. Vamos passar para essas primeiras imagens aqui, já que é prática. Esse aqui, pessoal, literalmente, que vocês acham que é o quê? Microvelocidade, esterocílios ou cílios? O que vocês acham? Primeiro, né? Vocês vão ver que é um pseudo-estratificado. Tudo bem? Você fala assim, Marcos, então é um pseudo-estratificado. Então, ó, olha os núcleos aqui em diferentes alturas. Ó. Um núcleo aqui, outro aqui, outro aqui, ó, outro aqui, outro aqui. Olha, os núcleos não têm um padrão, tá vendo? Ó, viu que eles estão bem bagunçadinhos? Tá vendo? E isso aqui são os cílios. Lembra que os cílios são mais curtinhos, ó, são móveis. Tá? E geralmente tem esse aspecto como se tivesse uma vassoura varrendo. Então lembra dos cílios do olho. Tudo bem? Esse aqui, pessoal, olhando, ó, com vocês, é pseudoestratificado. Mas é o que? Microvelocidades, esterocílios ou cílios? Olha o tamanho disso aqui. Está muito maior e mais separado. Então, são os esterocílios. Mesma coisa aqui, ó. Olha essa imagem. Olha o tamanho e como está bem mais separado. Então, isso aqui são os esterocílios. Tudo bem? Então, beleza. Acredito em vocês. E aqui, a gente já tem novamente o que? As nossas microvelocidades. Não, na verdade esse aqui está mais parecendo os cílios. Deixa eu corrigir, pessoal. Aqui seria os cílios, na verdade. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Isso estratificado é isso. Então, lembrar, microvelocidade, esterocílios e cílios. De novo, parece uma escova, microvelocidade. Parece um silo móvel e organizado, cílios. E se a gente vê pelo longo e que não está a princípio não está mostrando sinal de movimento, é o esterocílio. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Bom, e aí a gente tem um caso especial, né? Que é literalmente o chamado de epitélio transicional ou de transição. Vocês lembram o nome dele? A gente tem um nome chamado. Ou seja, eu quero que vocês lembrem, que é o urotélio. Marcos, sei que eu tenho que saber do urotélio. Então, aqui, ó. Urotélio ou epitélio de transição. Bom, o que eu quero que vocês lembrem? Geralmente, ele tem uma forma variável. Olha aqui já. Então, forma variável. Tudo bem? E aqui a gente fala que são superfícies em forma de cúpula. Não sei se para vocês parece. Olha, como se fosse literalmente uma cúpula mesmo. Algo tipo assim, meio estranho, né? Deixa eu tirar o zoom, que fica melhor para ver. Ó, aqui, ó, o urotélio, a gente pode ver assim. Aqui, ó.
São essas imagens aqui. Ou seja, a gente geralmente vê isso aqui, ó. Essa parte aqui. E, bom, principalmente, pessoal, minha dica para vocês lembrarem é algo relacionado à mudança de forma, transição ou distinção. Então, onde vai mudar de forma? Geralmente a bexiga. Tá bom? Porque, pense, ele é literalmente das vias urinárias, então ele tem que estender e voltar, estender e voltar. Por isso que ele é chamado de transição. Ele tem entre o intestino grosso e na parte urinária já. Bom, então, de novo, olha aqui que a forma dele é bem estranha. A gente sempre avalia o epitélio por essa parte aqui, tá, gente? Ó, o que está mais perto da luz é onde a gente vai avaliar. Não esqueçam disso também. Então, a gente olha por aqui. Então, aqui que eu vou corrigir, que eu vou dizer que é onde é o epitélio. Mesma coisa aqui, ó. Aqui que eu vou classificar meu epitélio. Em algumas outras imagens, ó, aqui, ó, novamente, ó, aqui que a gente vai classificar o epitélio. Tá? Em algumas outras imagens, geralmente na ureter ou a bexiga vai estar assim. Parecendo, é bem característico, pessoal, parecendo um broto de árvore, né? Uma coisa bem estranha. Tá? Então, lembra, as células parecem uns glóbulos. Então, a gente pode ter a bexiga, a gente pode ter aqui também o uréter, ou os ureteres. Tá? Então, é bem de boa isso. Tudo bem? Então, lembre, qual enche e qual vazia. Cara, qual enche e qual vazia é a bexiga. Então, é isso aí. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais uma por agora. Acho que não. Então, a gente fecha essa parte porque é muito importante, principalmente isso aqui. Lembre que são as polaridades apicais, né? As coisas que a gente tem na parte de cima da célula. E lembrar, microvelocidades, esterocílios e cílios. E aí, lembrem que eu falei dos exemplos, principalmente como se vê, tá bom? Bom, aguardo vocês na próxima aula.